O que é a Torre de Babel? O que essa construção representou no passado e representa hoje? Em um vídeo passado eu falei sobre a Torre de Babel, não diretamente, mas numa comparação. E alguém falou, ótimo assunto a Torre de Babel. Mas eu nunca falei assim da Torre de Babel como eu vou falar hoje, explicando esse conteúdo. Porque a Torre de Babel ela vai surgir em um momento após a destruição de todo mundo. Quando Deus destrói o mundo, ele faz uma ruptura entre o mundo antigo e algo novo. Havia 1000 anos de história, um milênio de história. E esse milênio, ele é anulado, some debaixo das águas do dilúvio. E Deus começa uma história com um homem chamado Noé. E essa história, quando começa com esse homem chamado Noé, vai dar continuidade através dos seus filhos. Um dos descendentes de Noé, em Gênesis 10:8. E Custe gerou a Nimrode, e este começou a ser poderoso na terra. Isso depois do dilúvio. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calne, na terra de Sinear. Então, queridos irmãos, um homem chamado Nimrode, ele vai começar a restabelecer uma cidade, ele vai começar um reino, ele começa a fazer tudo aquilo que Deus tinha rompido no passado. Porque a mensagem de Deus era que o homem se multiplicasse, que o homem crescesse, se multiplicasse, cuidasse da terra. Não que o homem se ajuntasse. Esse pensamento de Nimrode é um só. Ele como governante, como líder, para governar uma cidade. Esse sistema de cidade é um sistema de prisão, de governo, de estrutura elaborada para que se houvesse um governante, um líder. E isso começa lá com Nimrode. É claro que esse projeto não é só de um homem chamado Nimrode. Esse projeto é muito mais profundo. Esse projeto, ele surge do adversário do nosso Deus. Então, o inimigo, ele vai ter esse projeto. Então, se não for Nimrode, ele vai levantar alguém para colocar o seu projeto em prática. O homem que se dispõe a isso, ele é só um elemento para que a obra maligna seja colocada em prática. Então, Nimrode, ele é conhecido pelo primeiro anticristo, ele é uma figura de anticristo, porque ele vai se opor na sua rebeldia contra Deus, porque quando Deus destrói algo, quando Deus destrói cidades, ele vai tentar reconstruir toda essa cidade, todo esse projeto, para canalizar todo o poder em sua mão. E como nós estamos vendo, sempre a mesma coisa. Uma pessoa querendo liderar sobre todas as vidas, sobre todas as pessoas, sobre tudo. Então, como nós sempre estamos vendo, é sempre um líder querendo governar o mundo. Então, esse projeto começa aí em Nimrode. Então, Nimrode começa esse plano de cidade, que é a estrutura que ele tem e que vem até hoje. Só que não para aí. Ele, além de começar a levantar, de construir a cidade, ser o líder, ele vai ter um projeto mais ambicioso ainda, que é a Torre de Babel. E a gente não pode ter aquela ideia de Torre de Babel simplória. Porque ele queria alcançar os céus. Um homem inteligente como Nimrode, ele não estava pensando em alcançar os céus. Algo muito mais profundo ele queria. Porque fazer uma construção de tijolinho, betume, nunca vai chegar ao céu. Mas o projeto de Nimrode era muito mais ambicioso. O projeto de Nimrode era alcançar o mundo celestial. O projeto de Nimrode é alcançar o mundo dos deuses. O projeto de Nimrode era trazer os céus à terra. O projeto de Nimrode era trazer
os anjos caídos para governar sobre o mundo. É através de uma grande construção unir os mundos. Eu sei que fica muito difícil a gente tentar entender isso hoje, mas o que ele queria era unir as dimensões. O projeto de Nimrod era um projeto acompanhado totalmente por Satanás. Porque Satanás, ele conhece a estrutura do mundo, como o mundo foi criado. Ele conhece esse mundo das energias, esse mundo do mundo quântico. Ele conhece muito bem, porque ele viu tudo sendo feito. Então, ele conhece toda a estrutura e ele sabe como agir. Então, ele vai, através de Nimrod, através dos homens, trazer essa construção bestial, que é a Torre de Babel, que era para unir esse mundo espiritual, para que o próprio inimigo governasse todo esse mundo. Quando Deus olha para essa aberração, Deus ele tem que interceder. Deus dificilmente ele vai ficar intercedendo nas coisas que ele cria, ele não fica intercedendo no universo, na natureza. Mas quando Deus vê que é necessário, ele vai entrar com a intervenção, que é o que ele faz ali na Torre de Babel. Antes da Torre de Babel ser totalmente construída, Deus faz com que os homens não consigam mais se relacionar, se ouvirem, e há uma confusão que ninguém se entende mais. E ali a gente chama de Babel, confusão, porque Deus entra para impedir aquele processo. Só que aquele projeto não é de Nimrod, não é de um homem. Esse projeto é o projeto que Satanás desenhou no início da história. E ele vai levar até os últimos dias. Nós podemos olhar essa Torre de Babel e ver que ela está no coração de muitos líderes malignos para ser concretizado esse projeto de trazer o inimigo para governar com autoridade todo mundo. Então nós olhamos e vamos ver as pinturas, como que os pintores fizeram essa Torre de Babel, que está faltando alguma coisa para acabar. E hoje existem projetos imitando a Torre de Babel. E você acha que isso é à toa? Não, porque está sendo anunciado diante de nós que a Torre de Babel está voltando. Essa construção para alcançar os céus está voltando. Então eu sei que é difícil entender, mas o que se está aprontando para os últimos dias é trazer a Torre de Babel. Hoje, os homens que não se conversam, que têm outras línguas, que não têm o mesmo idioma, já é fácil. E é muito fácil. É só eles terem um equipamento para traduzir e eles conversam, conseguem se compreender. Então o mundo está se unindo de novo. Os homens já estão conseguindo se comunicar. Se tem um congresso, uma convenção, as pessoas colocam o microfone. Aquele que fala é ouvido por todos de forma igual. Então, essa confusão de línguas está terminando. Então, essa intervenção de Deus está acabando, queridos irmãos. Por quê? Porque a Torre de Babel será construída. E o que é essa Torre de Babel? É esse projeto de cidades fechadas, com um governante, apenas um governante que comande sobre tudo, como Nimrod tentou fazer e era conhecido como o primeiro anticristo. Assim nós vamos caminhando para isso. Tem pessoas que perguntam, e esse projeto do CERN? O que eles fazem ali? Que forças, que potências estão sendo usadas ali? Irmãos, aquilo ali, eles estão tentando encontrar, entender uma força, tentando decifrar, entender uma energia que eles não sabem o poder que tem. E essa energia que eles estão estudando, que eles olham, que
se comporta de forma totalmente diferente. Um mundo negro, eles estão trazendo esse mundo. Então, hoje nós estamos vendo aí projeto CERN, que as pessoas falam o que é, o que entende, o que seria isso, irmãos? Onde centenas de homens formados de conhecimentos, doutores, estão ali estudando como a energia ela pode mudar o comportamento. Eles têm uma energia ali que eles estão chamando de a energia de Deus, mas que não é a energia de Deus, que tem um comportamento totalmente diferente, e o que eles querem alcançar e trazer para esse mundo. Então o negócio está se estreitando grandemente. As pessoas não estão entendendo que nós estamos nos aproximando de momentos finais. Nós estamos vindo, irmãos, para momentos onde o Senhor vai intervir na vida do seu povo. Porque o que está vindo para aí, porque o que está vindo para esse mundo, nós seres de estrutura tão frágeis, não conseguimos combater. Mas só a operação do Senhor, os anjos do Senhor vão poder agir. Então, qual é a nossa posição diante dessas torres? Então, qual é a nossa posição diante dessa torre de Babel que vai se levantar, desse bloco econômico que vem por aí? A nossa esperança é o Senhor. Então, não adianta contar com os homens. Não adianta contar com nada disso, porque o justo viverá da fé. Então, é hora de quê? Sermos justos, colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então, não adianta você olhar para a maré que está agitada, porque se você está no barco, o Senhor está contigo, é Ele que acalma os mares. E é essa vida que nós temos que ter, que é Deus que acalma as marés, porque é hora de viver o sobrenatural. Nós vamos ter que viver o sobrenatural, porque o projeto dos homens para a sua vida e para a minha vida não são projetos de vidas e nem de coisa boa. O projeto que vem é um projeto de destruição para os povos. Por isso, os nossos olhos têm que se levantar para o Senhor e não ter medo, porque o Senhor é aquele que, se vier o maremoto e Ele colocar você na mão e tirar você do maremoto, não tem maremoto que te destrua, porque é assim que age o nosso Deus. Então, a Torre de Babel, irmãos, que estava no passado, ela está voltando. E os homens estão têm esse projeto no coração, e agora com toda a força, porque agora chegou o tempo. Lá não era o tempo da Torre de Babel ser construída e Deus destruiu. Agora chegou o tempo da Torre de Babel ser construída. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.